Boa tarde a todos. Eu sou Rodrigo Budrovich e hoje apresentarei mais um webinar da nossa série, acompanhado dos meus amigos, professores Valfrido Vade e Rafael Valim. Damos agora continuidade à nossa série histórica, intitulada Presidentes da Redemocratização à Crise da Democracia. E hoje receberemos, com muita honra, o primeiro presidente brasileiro da República pós-democratização, que recebeu a faixa presidencial de seu antecessor e conseguiu passá-la ao seu sucessor. Foi o símbolo da estabilização econômica do Brasil e também da estabilização política. Estamos hoje muito honrados por poder entrevistar o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso. Presidente, boa tarde, é uma alegria enorme recebê-lo. Muito obrigado, boa tarde. Estou à disposição de vocês. Pode fazer. Se eu souber responder, eu respondo, senão eu peço perdão. Obrigado, presidente. É uma honra enorme recebê-lo. Nós resgatamos, presidente, inicialmente, para começar o nosso bate-papo, uma manifestação de Vossa Excelência em uma entrevista em 4 de setembro de 1991. Naquela oportunidade, presidente, o senhor disse o seguinte: ainda não chegamos ao caos, mas estamos caminhando para ele. O problema é que o país está acostumado a viver à beira do abismo, que aqui significa hiperinflação e crise institucional. Foram essas as palavras de Vossa Excelência. Eu acho que, tirando a hiperinflação, é uma manifestação que talvez caberia nos dias atuais. Por outro lado, presidente, os seus 2 mandatos representaram aqui no Brasil um marco de estabilidade e, mais do que isso, harmonia institucional. Então, olhando para os seus mandatos, Excelência, qual que é a receita do bolo e que tipo de aprendizado nós poderíamos trazer para os dias atuais? Bom, primeiro, muito obrigado por me terem convidado para estar aqui nesse debate e para que nós possamos ir diretamente ao ponto. Bem, primeiro, isso, quando em 91 eu devia ser ministro da Fazenda, ou algo por aí, né? E o ministro do Exterior da Fazenda era presidente Itamar Franco. Bem, e, de fato, o que acontecia? Nós tínhamos uma inflação galopante e uma desordem institucional grande. Bem, hoje, nós não temos inflação. Ela pode voltar. Nós vamos sair dessa dívida, dessa crise agora econômica e sanitária, com um endividamento muito elevado, não se sabe nem de quanto. Tomara não volte, porque a inflação quebra os quadros de referência. As pessoas não têm racionalidade para fazer uso do dinheiro, nem coisa nenhuma. O que eu fiz naquela ocasião e por que havia essa crise, era permanente, a crise institucional? Naquele tempo, o presidente era o Itamar Franco. O Itamar era, como se dizia naquele momento, era mercurial. Ele tinha momentos que tinha irritação e tal, mas ele era um homem inteligente e de boa fé. No começo ele falava e a bolsa tremia, subia, descia e tal, até ele aprender que não podia, que a palavra dele pesa mais do que ele imaginava, né? Mas o meu papel naquela questão, naquele momento lá, foi muito mais do que eu era professor, foi de explicar ao país o que ia acontecer, o que poderia acontecer. A decisão mais importante que nós tomamos naquele momento foi a decisão de informar o que se faria, não pegar o país de surpresa, porque era hábito naquela época que os ministros da Fazenda e o presidente da República assinassem um decreto e mudava tudo. Eu não, vou fazer o contrário. Bom, e você tem que ter uma certa noção do seu valor relativo. Quer dizer, eu não tenho formação, fui professor da Faculdade de Economia, fiz curso a uma certa altura para poder dar aula, mas eu sou sociólogo. Depois eu trabalhei na CEPAL, mas eu não sou economista. Então, eu me cerquei de gente competente. E você tem que ter, quando você tem posição de comando, tem que ter humildade para ouvir o outro. Mesmo que você tome a decisão, você tem que ouvir o outro. Você não pode ser preso. Você sabe tudo, está perdido. Né? Bom, e o papel que eu tentei desempenhar naquela época foi de transmitir o que eu entendia e o que nós queríamos fazer, antecipar o que nós íamos fazer. Vou contar um pequeno episódio. Eu falava naturalmente, eu era senador, falava com naturalidade com as várias bancadas, eles me atacavam muito e tal, alguns, né, da oposição, não sei o quê, mas eu não quem está no Congresso está habituado a ouvir crítica e não responder com desaforo, sabe que é normal. Bem, uma vez eu fui para explicar à população ao programa do Silvio Santos, era um programa que ficava aqui em São Paulo, nas margens do Rio Tietê, havia um galpão que pertencia ao Frias, que era meu amigo, e ele tinha alugado o Silvio Santos, eu fui lá.
Cheguei lá, ele me mandou chamar no camarote que ele estava, esse camarim, que ele estava se preparando, botando pó de talco no rosto, sei lá o quê. E ele me começou a fazer perguntas para eu explicar a ele o que era o plano real, não sei o quê e tal. E eu falava, ele dizia, não entendi nada, me explique de novo. E você não vai entender nada. Aí, na hora de ir embora, eles vamos juntos para falar com a plateia. Ele me disse uma coisa que eu não esqueci. Eu vou falar com pessoas cuja idade mental média é de 18 anos. Bom, ele chegou lá e ele sabia mais que eu. Deu um show. Explicou com palavras simples, aquelas coisas complicadas, era o que nós íamos fazer. Isso foi para mim uma lição que eu não esqueci. Você tem que ter essa capacidade. O que temos no Brasil, nós hoje, voltando aos dias de hoje, o que nós temos? Nós temos uma situação muito delicada. Por quê? Porque é uma tríplice crise. Tem a pandemia, tem a crise econômica e tem a instabilidade política, que é antiga, que se renova de vez em quando. Muito bem. A primeira coisa que é preciso ter, nesses momentos, é capacidade de conduzir o processo. Você tem que ter liderança, para dizer em português claro. Né? E o líder não é quem sabe, é quem faz com que os outros acreditem que aquilo que ele sabe é do outro. Tem que explicar de modo que a pessoa se motive para poder funcionar. Não basta a razão. Tem que ter a razão e a palavra para poder transmitir, também pegar o coração. É o que nos falta. O que nos falta nesse momento é entender melhor o jogo dos poderes, como funciona. Nós temos, eu fui da Constituinte, eu sei essas coisas, todo mundo sabe. Nós pegamos Montesquieu, eu traduzi o Espírito da Lei do português, conheço Montesquieu, essa coisa toda. Bom, mas não adianta isso. Os poderes são três poderes que são diferentes, harmônicos entre si. Tal coisa. Como é que isso, na vida, como é que isso vai? O que está acontecendo no Brasil é que, na medida em que um poder percebe o outro bamboleante, ele avança mais do que é necessário. Então, você tem o que se chama, se continuar por aí, crise institucional. Um poder se choca com o outro. Isso é sempre iminente no nosso caso, porque as regras não foram ainda introjetadas à população. A população olha para toda a configuração política nossa e ela só entende que tem um que manda, é o presidente. Se o presidente acreditar que ele manda, está perdido. Porque ele não manda. Aqui, e se for mandar, os outros vão protestar, porque tem as regras, tem que seguir regras. E a população não sabe muito das regras. Ela quer o resultado. Bom, esse é um jogo difícil. Não é fácil exercer a função de presidente da República e entender o seu papel histórico. É o que nos falta nesse momento. É alguém que esteja lá e que saiba qual é o seu papel histórico. As instituições vão se, pouco a pouco, vão se cristalizando. Veja nos Estados Unidos. O presidente Donald Trump é uma pessoa impulsiva, fala coisas que não... Mas as instituições seguram. Aqui, mais ou menos. Aqui, mais ou menos. Então, quando começa um presidente a não ter noção da sua função, no limite histórico que ele tem, os outros querem também disputar. E aí dá confusão. Dá confusão. E pode, eventualmente, haver movimentação. Então, eu acho que essa é a situação que nós estamos. Nós temos instituições. As instituições do Brasil são as instituições do mundo ocidental. Nós somos ocidentais, extremo ocidente, dizia um colega meu francês. Mas ocidentais, quer dizer, nós queremos respeito aos indivíduos, às pessoas, e queremos ter liberdade. E tem que ter um jogo, uma maquinária de poder que permita que isso aí flua. E está meio entupido. Então, esse é o nosso problema. Quer dizer, eu, quando opino, em geral, eu procuro ver as consequências de longo prazo que você vai fazer. Né? Nós não temos no Brasil o hábito de pensar no longo prazo. Nós pensamos de imediato. Impulso. Bom, tem um outro, já morreu, foi meu colega, meu amigo, Sérgio Buarque de Holanda. O Sérgio tem um livro, tem vários livros, mas ele definiu um negócio chamado Homem Cordial. Ele definiu o Brasil como uma cultura na qual o homem cordial prevalece. Isso nele era crítico, porque ele queria, não era homem cordial, ele queria regra, queria democracia. O homem cordial é o homem do coração. O coração é impulso. Bom, então, há sempre um choque entre o que as pessoas pensam que podem e vão no impulso, às vezes de boa fé, às vezes de má fé, não importa, e as regras. O importante para o longo prazo é você manter um equilíbrio e manter as regras. Nesse momento, você tem... Eu tenho muita preocupação com esse processo. Vamos manter as regras? Agora mesmo, tem uma eleição municipal.
que é coronavírus. Como é que faz? Vai ser um problema, né? Pode ser racional você postergar um pouco, mas se postergar muito, é o começo de você desorganizar o sistema. Então, eu acho que, né, não é só agora, é sempre. Você tem que estar sempre olhando para as instituições, para como é que você mantém vivas na cultura das pessoas a crença de que aquilo ali tem valor, né? E eu gosto de citar, eu vou citar e termino com essa frase, termino por agora, né? Do Otávio Mangabeira, que é avô do Mangabeira Unger. Ele dizia: a democracia é uma plantinha terra, é preciso regá-la todos os dias. É verdade. As nossas instituições, não é que elas estejam em si más, elas têm que ser reavivadas todo dia. Nós temos que estar sempre cuidando delas, porque senão elas morrem. Obrigado, presidente. Perfeito. Alfredo. Muito bom. Presidente, mais uma vez, importante dizer a honra, a alegria de conversar consigo, de ter essa oportunidade para nós e para os nossos espectadores. Muito bem, presidente. Durante o período em que o senhor esteve no exílio, né, o senhor publicou vários livros e artigos sobre a burocracia estatal, as elites industriais e, em particular, sobre a chamada teoria da dependência. O livro Dependência e Desenvolvimento na América Latina, ensaio e interpretação sociológica, escrito em coautoria com Enzo Faleto, não é considerado um marco nos estudos sobre a teoria do desenvolvimento e foi traduzido em 16 idiomas, se não me falha a memória. Esse livro foi a sua contribuição aos estudos de sociologia e desenvolvimento mais aclamado, né? Especialmente nos Estados Unidos. Nós sabemos, e sabemos sobretudo porque o senhor conta nos seus diários, né, das rusgas que, no começo, lá em 95, setembro de 95, se estabeleceram entre Gustavo Franco e José Serra para estabelecer um paradigma, para estabelecer um modelo, né, um modo de fazer economia e fazer política econômica no Brasil. E o seu governo, a partir do final do primeiro mandato e, sobretudo, no segundo mandato, assume uma política econômica com características liberais, com privatizações, terceirização de serviços no setor público e a implementação do chamado tripé macroeconômico, cujos pilares são o câmbio flutuante, as metas fiscais e de inflação. E, diante disso, presidente, eu pergunto o seguinte: como é que o senhor vê o futuro do Brasil? Alicerçado em bases liberais ou desenvolvimentistas? E será ainda um desenvolvimento dependente de potências econômicas? Vamos lá. Primeiro, esse livro que você mencionou aí, Dependência e Desenvolvimento da América Latina, eu fiz com Enzo Faleto, né? Que trabalhava com Medina Echevarria, que era o diretor da CEPAL. E, na verdade, aquilo foi uma tentativa de diálogo com o Raul Preves. Preves era o nosso chefe. E o Preves estava indo para a Europa para fazer, na UNCTAD, fazer grandes conferências comerciais, que tinha alguma relação com a desigualdade que havia na produtividade das economias subdesenvolvidas com as desenvolvidas. A nossa ênfase, na época, não era na dependência, era no desenvolvimento, né? O livro foi lido sob outra ótica, foi lido como se fosse dependentista. Ele veio de uma década escrevendo que era contra o dependentismo. Qual era essa questão do dependentismo? Uma visão economicista da história, que acreditava que, por nós sermos um país de origem colonial e dominados pelos países chamados centrais, nós éramos periféricos, de que a questão fundamental era essa, que nós, de alguma maneira, estávamos com esse destino traçado. Nós dizíamos, bom, primeiro, não há uma só forma de dependência. Esse livro mostra que há várias. Há o enclave, há a maioria de produtores nacionais, depois tem a internacionalização, etc, etc. Segundo, como sociólogos, e o Enzo era historiador, nós sabemos que o destino futuro se inventa. É claro que ele tem limites, ele é determinado pelas estruturas, mas você cria. Esse é o nosso objetivo, olha aqui. Apesar disso, tem possibilidade de desenvolvimento. Bom, então eu sempre tive um sentido bastante aguçado de curiosidade com as transformações na história. Então, às vezes, algumas pessoas veem incoerência. Digo, não sou eu que sou incoerente, é a história que mudou. Se a história muda e você fica com o conceito da época anterior, você é incompetente, não é incoerente, é incompetente. Né? Bom, então, o que aconteceu no mundo? Você teve um processo enorme de integração das economias, o que se chama de globalização.
Na época que eu escrevi esse livro, Dependência e Desenvolvimento, não havia a palavra globalização. O que havia de mais próximo disso era de um canadense, eu creio, eu escrevi em inglês, que falava da internacionalização dos mercados. Não falava de globalização. Bem, hoje, globalização é o dia a dia, todo mundo sabe, as economias estão integradas. Mesmo as economias que têm moldes diferentes, como a chinesa, com respeito às ocidentais, elas têm ligação, estão integradas. O mercado integra tudo isso aí. Então, de fato, quando nós passamos a discutir no Brasil a questão, e quando houve realmente um acento no item, como é que nós vamos nos ajustar, era essa a questão. Você tinha uma visão que era chamada desenvolvimentista, que era a da CEPAL, de onde eu vinha, o Prebisch, etc., e do Celso Furtado, que era o grande teórico daquele momento, né? O Celso morou comigo no Chile, eu fui muito amigo dele a vida toda. Bom, o Celso tinha essa formação, mas o Celso escreveu depois coisas bem interessantes também sobre o mundo, porque percebeu que o mundo estava mudando. Então, você tinha que ajustar as nossas políticas à realidade. A realidade implicava esses marcos contra a inflação, a responsabilidade fiscal, etc., etc., passaram a ser não só um objetivo nacional, mas de vários países. Porque ou você segue um certo percurso, ou você não tem como se entrosar nesse mundo globalizado. E, de fato, havia, no substrato das políticas do meu primeiro mandato, havia mais uma visão desenvolvimentista antiga do que integração à globalização. Pouco a pouco, você foi vendo que havia essa integração. Isso requeria coisa que, para mim, era complicadíssima: privatização. Meu pai era general do petróleo. Um tio meu se casou com uma filha do Marechal Alta Barbosa, que era ícone naquela época do petróleo. Eu era criança, vivia um tempo lá na casa do Alta Barbosa, tinha um vidrinho de petróleo no Itagé, para a gente ver o petróleo, da Bahia, não sei o quê. Né? Bom, e votei meu pai foi general do petróleo, tudo bem, Petrobras, etc, etc. Mas o mundo em si mudou. Você tem que ter integração, você tem que ter competitividade, você tem que ter... Bom, então, para mim, sempre foi importante você não deixar que exista o predomínio de uma empresa estrangeira sobre a economia do Brasil. Também não precisa ser uma empresa estatal. A competição é mais importante do que o que se imaginava. Porque a competição cria também a forma de você trabalhar com menos tempo e produzir mais produtos. Esse é que é o segredo da competição. Tá? Você tem máquinas, as máquinas vão substituir o trabalho humano para ser mais intelectualizado. Houve uma mudança muito grande na apreensão das coisas. Esse mundo que nós criamos foi um mundo em que essas regras se generalizavam. A globalização passou a ser geral. Pega o que aconteceu com a China. Por uma coisa que eu acho que é muito significativa, o Kissinger, eu me dou com o Kissinger. Conheci depois o Kissinger, os livros dele e tal, mas ele era ministro do exterior do Nixon. E foi ele com o Nixon, que é uma pessoa de visão conservadora, o Nixon, que foram lá reconhecer que a China existia. E fizeram uma espécie de paz entre os Estados Unidos e a China que durou até agora. Agora estão competindo, não estão em guerra, estão competindo para ver quem produz. Vai entrar a Huawei ou não vai? Essas coisas. Tá? Tecnologicamente, etc, etc. Então, o mundo passou a ser organizado de outra maneira, depois da Segunda Grande Guerra, especialmente, porque passou a haver uma visão de que é preciso ter organizações internacionais. A sensação que eu tenho é de que hoje nós estamos de novo numa fase de incerteza. O que vai sobrar? De que maneira essas organizações vão operar no futuro? Como é que nós vamos regular a relação entre as várias economias dos vários países? Há até mesmo uma certa tendência de volta a uma ideia de nacionalismo, como o Trump nos Estados Unidos, America First. Né? Bom, só que a economia produz em grande quantidade, ela requer mercados maiores do que de uma nação. Como é que vamos resolver essa questão? Eu tenho a sensação que nós estamos entrando nas consequências da nova era, que é a era da comunicação multiplicada, que é a telecomunicação, inteligência artificial, essas coisas todas. Isso vai ter consequências nas estruturas da sociedade e das políticas da sociedade. Não nem desapareceu nunca o sentimento nacional, o Estado, que é importante do povo nacional, nem as culturas, que nós dávamos menos importância no tempo que eu trabalhava na CEPAL.
Era antropólogo que cuidava da cultura, economista que cuidava do mercado. Agora, você tem que entender que as culturas têm certo peso. Né? Ontem, esses dias aqui, nós estamos isolados, mal dizer, porque estamos na internet o tempo todo, eu tive uma discussão com pessoas que conhecem bem a China, inclusive 2 embaixadores do Brasil que moraram na China. Um é o Sérgio Amaral, o outro é o Caramuru, pois bem, que sabe chinês até. Bom, para você entender a cabeça dos chineses, não é a economia dos chineses só, olha a cultura. Né? Bom, eles vão continuar sendo chineses. Eu conheço o Putin, estive lá, passei uma semana com o Putin quando eu era presidente. Bem, e ficava observando o Putin. O Putin é um czar, porque a Rússia precisa de czar para aquilo funcionar. Ele não quer impor a ideia, ou se quer, para quebrar a ideia dele ao mundo. Você tem que entender que há formas diferentes de valores, de cultura, de modo de percepção e tal, a despeito de haver uma grande integração econômica. De alguma forma, esse livro de Dependência e Desenvolvimento foi uma tentativa disso, de entender como é que você, tendo histórias diferentes, posições sociais diferentes, a predominância de setores de classe diferentes, como é que isso foi produzindo a possibilidade de você ter uma convivência entre esses diferentes processos. O mais comum no passado era a guerra, um que sobe e destrói o outro. Os chineses agora dizem que inventaram uma teoria de que você pode subir sem destruir. Vamos ver se dá certo, tomara que dê certo. Né? Bom, então é isso. Eu acho que a gente tem que estar sempre atento às grandes transformações que ocorrem na história, que acabam afetando cada um dos nossos países. E tem que ver como é que você pode defender o interesse que é nacional, que é do povo da sua nação, nas circunstâncias do mundo presentes, e não no que foi o passado. Tá? Então, no fundo, é isso que eu procuro a vida inteira tentar equilibrar. Tá? Tentar entender o que está acontecendo na economia, na cultura e na política, na sociedade, e, ao mesmo tempo, dizer de que maneira nós podemos posicionar melhor. E melhor para quem? Melhor, no meu modo de ver, é para o povo, a maioria. Tem que tentar a maioria. Né? Então, aquelas regras que o Gustavo gostava, naquela época eram necessárias. Você tinha que ter responsabilidade fiscal, foi aprovada a lei. Você tinha que ter meta de inflação. Enfim, você tinha que ter um conjunto de regras que permitisse ao Brasil ele se integrar no modo de produzir que era o consensual daquele momento no mundo. Isso é sempre assim. Então, de fato, você teve, eu mesmo modifiquei minha compreensão dos processos e a política, consequentemente, que eu sustentava. É isso. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado. Imagina. Presidente, Agora... uma satisfação poder dialogar com o senhor, e eu vou pegar até um pouco de algum tema que o senhor já tocou e levar a nossa conversa um pouco para a política externa do seu governo. Então, em seu discurso de posse, em 1º de janeiro de 95, o senhor afirmou o seguinte: temos identidade e valores permanentes, que hão de continuar se expressando em nossa política externa. É tempo de debater às claras qual deve ser o perfil do Brasil como nação soberana neste mundo em transformação, envolvendo no debate a chancelaria, o Congresso, universidades, sindicatos, as empresas e as organizações não governamentais. E que tipo de, aqui já vai a minha pergunta, que tipo de inserção internacional do Brasil se implementou em seu governo e qual paralelo nós poderíamos estabelecer com a política externa atual, que é marcada, como é notório, por uma submissão irrestrita aos Estados Unidos? Essa é a minha pergunta bem objetiva. Bom, vamos lá. Pessoal, eu mencionei aqui que meu pai era general e do petróleo. Mencionei que tem muitos generais na minha família, parentes e tal. Bom, então, para mim, o Estado sempre foi uma coisa que eu levava em consideração. Fui criado com essa cabeça. E, por consequência, eu sempre tive preocupação de como é que nós vamos, dentro dessa nova ordem que se coloca aí, manter aquilo que é da soberania do Estado brasileiro, sendo que você não pode separar a soberania do Estado do interesse do povo brasileiro. Essa era a visão. Na época, na economia, o que se discutia era protecionismo ou não. Bom, protecionismo implica o contrário, vamos nos separar para poder crescer. Em certos momentos, você entende, a Alemanha fez isso, nós fizemos também.
atualmente o Brasil ficou mais isolado para poder crescer e tal. Mas, noutra época, você tem que se adaptar. Naquela época, o desafio é como é que você começa a diminuir as barreiras tarifárias para permitir uma integração maior e, ao mesmo tempo, não permite que isso liquide aquilo que é próprio nosso, que é o desenvolvimento econômico que estava em marcha. Esse era o nosso desafio, nosso problema naquela altura. Bom, então, eu acho que a política externa brasileira, ela foi, em geral, foi guiada em momentos diferentes, mas por esses valores. Às vezes, tinha predominância de uma ideia mais, aspas, liberal, ou às vezes mais protecionista. O Barão do Rio Branco, que era um homem fundador da política contemporânea, se eu posso falar assim, brasileira, ele sempre dizia o seguinte: o olho nos Estados Unidos e não esquecemos dos nossos vizinhos, o Rio da Prata. Que era a realidade daquela época. Né? Tinha que ter olho na potência, na região que estava emergindo, era ser hegemônica, os Estados Unidos, e, ao mesmo tempo, não esquecer que nós estamos aqui, América do Sul, etc, etc. Então, eu acho que o Itamaraty recolheu essas visões. Tá? Quando chegou uma época do Getúlio Vargas, eu tive tios, avós, que foram ministros do Getúlio e tal, conheci até o Getúlio. Bom, o que o Getúlio fez? O Getúlio dava a impressão que eu tinha naquela época uma polarização. O mundo ocidental se dividiu, tinha a Alemanha por um lado, os Estados Unidos e a Inglaterra por outro, com os seus adendos, França, não sei o que e tal. Bom, o Getúlio dava a impressão de que ele ia apoiar o eixo dos nazistas e acabou apoiando os aliados. Nesse meio tempo, ele tirou vantagem, fez volta redonda, fez não sei o que e tal. Quer dizer, ele não se precipitou. Eu nem sei o que ele pensava no íntimo dele. Isso importa menos. Né? Bom, agora nós estamos vendo o contrário. Estamos vendo que o íntimo de quem manda está se precipitando sobre os fatos. E como ele toma uma posição ex ante, está tomando posição numa imaginária tensão maior entre o mundo ocidental e a China. E está dizendo, não, nós vamos ficar com os Estados Unidos. Eu acho errado. Não acho errado que nós fiquemos com os Estados Unidos em algum momento. Não sei, depende de como se evolua. Mas é errado você dizer que você, já de antemão, você não quer saber nem não dizem assim, mas da China. Por quê? Porque para quem que nós vendemos? Para a China, para a Europa e para os Estados Unidos. E aí um pouco o mundo árabe também. Então nós temos que ter razões de Estado, não são razões das pessoas. De Estado. O Estado brasileiro deve ter relações com esses vários polos. Por sorte, esses polos não estão ainda em choque militar. Espero que não estejam nunca. Não se sabe. Né? Bom, se tiver choque militar, nós estamos aqui no Ocidente. Queiramos ou não, nós estamos aqui. Agora, isso vai ter consequências. Então, vamos fazer força para que não aconteça isso. E não acontecendo isso, eu acho que é muito melhor você manter relações abertas com todos esses polos e tirar vantagem para o desenvolvimento do país e do povo. Aqui existe agora uma predominância que não é de interesse, é da ideologia. As pessoas passaram a ser globalistas, contra o globalismo. Acham que o marxismo globalista. Bom, isso inventaram fantasmas. Eu não acho que nós estejamos diante de conflitos reais. Nós estamos pior. Estamos fazendo um conflito com algum inimigo que não existe. Né? Então, o governo tropeça sozinho, porque inventa inimigos que não existem. Tem teia de aranha na cabeça, é atrasada, é antiquado. Não se trata de ser de direita. Não, direita e esquerda são processos e tal, podem ter vigência em certos momentos, maior ou menor, mas aqui não é direita, é atrasado, não entendeu nada. Então, nós estamos com uma situação arriscada na nossa política externa, porque ela é mal informada, ela está informada por não realidades. Uhum. Né? Uma pessoa como o Trump pode se dar o luxo de dizer essas coisas e fazer outras, que é o que ele faz comércio com a China, não sei o quê, e tal, com a Europa, e ao mesmo tempo ele pode até manter a chama dos partidários dele, dizer outras coisas. Aqui não, toma ao pé da letra que se diz. Então, quando algum ministro, algum presidente diz uma coisa que fere o interesse nacional de outro país, é gol contra. Eu acho que nós estamos fazendo gol contra o tempo todo, desnecessariamente. Sempre desnecessário. Gol contra é sempre negativo. Quando chegar a hora, vamos fazer gol. Mas o gol
vou a favor, não vou contra. Tá? É o que nós estamos fazendo. Eu acho que nós estamos fazendo uma política externa que perdeu o seu norte. E eu acho isso eu conheço bem Itamaraty, eu fui ministro lá. E eu tenho respeito por Itamaraty. Eles têm uma tradição, eles sabem, né? Então, habituados a negociar. Agora, você sabe que todas as burocracias dependem de quem manda. E os que mandam hoje, a meu ver, estão com teia de aranha na cabeça. Tem inimigos que não existem por todos os lados. É um perigo. Obrigado, presidente. Obrigado. Perfeito, presidente. Eu gostaria de falar um pouco agora. Na primeira pergunta que eu fiz, Vossa Excelência falou muito sobre a importância de uma cristalização institucional e que há uma tentação nas crises em que poderes avancem sobre as competências dos outros poderes. Vossa Excelência falou disso quase como uma tônica que costuma eventualmente acontecer no Brasil. Hoje há uma discussão muito acalorada, presidente, sobre o papel das Forças Armadas no nosso momento atual. Então, o que eu gostaria de ouvir de Vossa Excelência, olhando para a sua experiência como presidente da República, como que Vossa Excelência via e como lidava naquela época com as Forças Armadas e se é possível trazer algum tipo de aprendizado daquele momento para o nosso cenário atual. Vamos lá. Bom, eu fui eleito presidente da República, eu fui o único presidente da República até então e até hoje, eu creio. Não, o Lula também foi, mas menos. Eu tinha sido punido pelo AI-5. Eu perdi a cátedra, eu vivi no exílio, eu fui ao BAN, que é onde se torturava a pessoa, nunca fui torturado, mas vi o que havia e tal coisa. E tinha uma posição contrária, porque eu era democrata, contrária a tudo isso. Por outro lado, como eu já acabei de dizer, e muita gente sabe, eu venho de uma família que tem muita ligação com as Forças Armadas. Então, para mim, era um drama quase que meu, íntimo, familiar. Eu não tinha uma visão das Forças Armadas negativa. Não podia ter. E, por outro lado, eu sabia que ele tinha tido um papel, a meu juízo, politicamente negativo. Posso entender até a motivação, na época, em 64, mas, de qualquer forma, a partir de um certo momento em diante, realmente tomou uma posição muito discutível. Então, o que eu fiz quando fui eleito presidente? Primeiro, eu dei sinais de compreensão da situação. Vou dar um exemplo simples. Eu convidei para almoçar comigo no Palácio do Laranjeira, no Rio de Janeiro, o general Geisel, que tinha sido presidente na época do regime mais autoritário. Bom, por que eu convidei o general Geisel? Primeiro, que eu respeitava. E segundo, porque eu queria mostrar, olha aqui, apesar de tudo isso, do meu passado, eu não tenho mágoa. Eu me lembro que uma vez eu fui jantar na casa do ministro da Marinha, aí em Brasília, com os outros ministros militares e o chefe da Casa Militar, que era o general Cardoso, meu parente, eu gosto muito de respeito. E nós fomos jantar na Casa do ministro da Marinha. E eu disse a eles, quando nós terminamos o jantar, primeiro, na hora de saudade, vamos brindar aqui. Brindar o fato que eu estou aqui com ministros militares e a imprensa não está na porta. Porque não há o temor que haja uma conspiração militar para dar golpe ou que eu queira me apoiar, não há esse temor. E quando nós fomos tomar um café, depois do jantar, eu digo, olha aqui, eu vou criar uma comissão para reparar os erros do regime anterior. E anunciei a eles. E contei as histórias que eu sabia, algumas poucas. Até um deles me disse, olha, fulano que era o comandante no tempo que o senhor teve lá na Albânia, fulano, eu não quero saber quem é. Estava em Mato Grosso a pessoa, não me lembro o nome mais. Bom, eu digo, eu não quero saber quem é. Não quero, não sou movido por razões mesquinhas de perseguir, nem coisa nenhuma. Isso passou. E nós temos que mostrar que isso passou. Bom, eu não tive o menor problema com as Forças Armadas do Brasil. Eu devo dizer isso com toda a clareza, porque é verdade. Não tive o menor problema. Os militares têm, naturalmente, seus objetivos. Defesa do Estado, objetivos pessoais, o salário é, em geral, baixo, gosto de algum bem-estar na casa, não sei o que é do governo, essa coisa toda. Mas eu não tinha dinheiro. Então, eu sabia das dificuldades dos militares. Eu sei como é a vida modesta, relativamente, de um militar, mesmo quando ele chega ao generalato. O que eu fazia? Eu dava honraria. Eu ia tudo que era cerimônia. Levanta a bandeira. Todo mês eu ia lá para levantar a bandeira, baixar a bandeira na frente do palácio. Dormi na selva amazônica com os militares, com a barraca. Comi uma comidinha lá deles, que é uma cobrinha, uma coisa desagradável e tal.
brincava muito com o meu assessor diplomático, que era mais metido a chique do que eu. E coisa. Bom, pulei de um navio para o outro de noite na esquadra, para mostrar. Enfim, eu dava sinais de respeito. Tá? Compramos aqueles aviões supersônicos, não sei o quê, de respeito. Nós não tínhamos. Porque eu acho que é importante, é símbolo também. Assim como eu respeito o Congresso, eu ia ao Congresso e respeito, eu respeito as Forças Armadas. Eu tenho a impressão de que houve uma mudança grande. Vou dar um detalhe. A minha mulher, na época que morreu, a Ruth, é paulista. As pessoas que são paulistas, em geral, não têm noção do Estado brasileiro, do Estado Nacional. Nem dos militares, nem essas coisas. Vive mais a empresa, o mercado, a vida popular e tal. Bem, a Ruth foi dar aulas na Escola de Agulhas Negras. Eu tenho um tio que foi comandante lá do Colégio Militar, Escola Militar, do colégio também, o primo. Bom, a Ruth não tinha ideia. Ela voltou e me voltou surpresa. Por quê? Porque ela viu que eles estavam estudando e que tinham tecnologias modernas, que estavam discutindo com mais abertura as questões. Ou seja, os militares se modificaram bastante. Esses últimos anos, depois da Constituição de 88, nós tivemos algum problema na Constituição. A Constituinte, o Sarney, que conhece bem as coisas, tem noção do Brasil, o Sarney tem essa noção. Bom, nós levamos, mais o Sarney na época do que eu, levamos com jeito e as Forças Armadas foram, digamos assim, constitucionalizadas. Elas sabem, passaram a respeitar as regras do jogo. Não é? Isso penetrou bastante. Eu acho que é preciso tomar cuidado agora para não deixar percepções que acabam influindo os militares de que não, de que eles querem dar golpe. Porque eles não querem dar golpe. O que não quer dizer que não possa haver um golpe. É perigoso o golpe, sempre é perigoso, mas não é porque os militares queiram. É porque a situação pode chegar a tal ponto de desagregação, e aí você sabe como é que é militar, não é só militar. Quem tem essa formação mais estatal, quer ordem. Não entende a falta de ordem que prejudica o desenvolvimento de todos. Então, nós precisamos tomar cuidado no que fazemos, no que dizemos, para não dar a sensação de que nós estamos trabalhando para desconstitucionalizar, porque aí acabou. Quem tem poder quando não tem uma regra legal é quem tem força. E não somos nós, que somos civis, que temos a força. Eles querem usar essa força. Eles entenderam que essa força é para garantir a Constituição. Agora, a Constituição se interpreta. E quem interpreta, em última palavra, é o Supremo Tribunal Federal. Eu gosto ou não gosto. Eu tenho que aceitar a decisão do Supremo Tribunal Federal. Frequentemente, não é fácil. Eu vou dar um só caso, não vou dar o nome aos bois. Um dos ministros eu conhecia. Quando eu era senador, eu ia assistir debate do Supremo Tribunal. Naquele tempo, era o Moreira Alves, que discutia de um lado, e não me lembro que se era o Pertence do outro. E havia eu gostava de ouvir anonimamente. Sentava lá e ficava ouvindo aquela discussão. Bom, um deles era meu amigo. Tomava uísque numa alvorada comigo. Bom, quando foi o negócio do apagão, que nós tínhamos que fazer uma medida provisória, ele votou contra. Ele tinha ajudado a redigir até, deu uns palpites, votou contra. Bom, eu não fiquei com raiva dele, não. Eu entendi a posição dele. Eu acho que você tem que ter essa compreensão com os militares também. Tem que entender a posição deles, porque não quer dizer que está de acordo, pode estar errados até. Mas eu acho que, no geral, o que eles se foram constitucionalizando. Seria uma grande perda você jogá-los para o lado contrário, para que eles tomem posições contra as regras democráticas. Né? Como é uma grande perda atacar o Supremo Tribunal Federal. Porque não pode. A tal harmonia entre os poderes tem que existir. É difícil, mas depende de liderança, de pessoas. Você não tem modo de ser. As instituições não funcionam automaticamente, elas funcionam como tem gente, as pessoas que influenciam. Bom, eu acho que é importante, nesse momento, entender bem o pensamento dos militares, a ação dos militares, os limites que eles têm e defender a Constituição. Nós devemos estar todos abraçados na Constituição nesse momento. É o que nós temos de mais comum, que pode juntar todo mundo. Respeita a regra. Às vezes a regra vai contra o meu interesse, um dado momentâneo, mas o que deve prevalecer é a regra. Então, eu acho que essa que é a arte da política, para usar o nome do título do livro que eu dei. Não está dado que vai ser assim. O futuro não está escrito pelo que aconteceu, mas é inventado, até certo ponto. Aí depende de líderes, depende da cabeça, depende de você conversar, convencer. Convencer quer dizer vencer junto.
É etimológico isso. Então, numa democracia, você convence, não vence. O mesmo que eu estou dizendo a respeito da população para ganhar uma eleição, vale para os militares, vale para os juízes, vale para tudo. Você tem que ouvir, tem que saber quais são as razões, tem que discutir, tem que usar uma expressão que é mal usada geralmente, tem que negociar. Negociar não é da cá tomar lá, é qual é o limite que você pode fazer. As circunstâncias na visão de cada uma dessas grandes corporações, a coisa funciona. Eu acho que no Brasil, o nosso Estado é antigo. O nosso parlamento é pouco sabido isso, pouco vivido. É um dos mais antigos da história. Há muito tempo que nós temos um parlamento. Fechou de vez em quando, mas, em geral, está funcionando, está aberto. Bom, nós temos tribunais. Quem está presidindo o Brasil, quem está dirigindo o Brasil, tem que entender isso, que existe um parlamento, existem as Forças Armadas, existe o judiciário, e existe a burocracia. E você tem que falar com toda essa gente, existe o povo, que é o principal. A sua função é de convencer, vencer junto com esse pessoal todo. Quando alguém pensa que vai vencer sozinho, pode até vencer, mas é ditadura. E, em geral, não dá certo, não funciona. Então, é isso que eu acho, em geral. Obrigado, presidente. Foi uma resposta muito importante e, por vários aspectos, ela mostra a importância de projetos como o nosso, de resgate da institucionalidade e de relembrar nossos aprendizados. Infelizmente, o nosso tempo já está próximo do fim, presidente. Eu vou deixar aqui Foi muito rápido, mas foi muito precioso. Não, mas ouvir foi precioso para nós, presidente. Eu quero deixar aqui, eu vou passar a palavra ao professor Valfrido para uma última pergunta, que eu acho que nós temos ainda 15 minutos, mas quero de antemão deixar meu agradecimento. Foi realmente um encontro muito especial e as suas respostas nos auxiliaram muito nessa reconstrução que nós estamos aqui empreendendo. Muito obrigado. Passo ao professor Valfrido para nosso último questionamento, para que nós possamos respeitar fielmente o tempo que Vossa Excelência tão gentilmente nos concedeu. Obrigado. Presidente, uma última pergunta. Com uma volta ao ano de 1974, mas para fazer uma indagação contemporânea, uma indagação da atualidade. Né? Em 74, a convite do Dr. Ulisses Guimarães, então presidente do MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, o senhor coordenou a elaboração da plataforma eleitoral do partido. Estimulou, pelo que se sabe, o MDB a moldar-se no Partido Democrata norte-americano e pregou que, ao fazê-lo, deveria estabelecer alianças amplas e repudiar a luta armada, com que o partido chegaria ao poder pelo voto popular. A pergunta que eu faço, presidente, é a seguinte: essa é, até hoje, a receita para tamanha influência do MDB e da sua centralidade para governar o Brasil? É possível. Vamos reconstruir um pouquinho. Eu tinha muita admiração pelo Ulisses Guimarães. E o Ulisses, um dia, apareceu. Eu trabalhava num centro de pesquisa chamado SEBRAP, em São Paulo. Eu tinha sido aposentado da universidade, do exterior, e aqui no SEBRAP, fazendo pesquisa. E o Ulisses apareceu lá com o João Pacheco Chaves e pediu para eu ajudar a fazer um programa. Bom, eu digo: olha, eu posso ajudar, mas isso aqui é um centro de pesquisa, eu tenho que ver quem mais topa. Conversei, alguns toparam. O Bolívar Lagonia topou, o Cid topou, enfim, alguns ali. E o que nós fizemos naquele programa que foi, eu acho que teve uma certa, foi bom, a sua pergunta é interessante porque ele recorda, eu mesmo já tinha esquecido. Tá? Aquele programa era um livrinho vermelho, a capa vermelha, né? Foi um programa de campanha. O que nós fizemos ali naquele momento? Como a maioria do pessoal do SEBRAP era gente que tinha formação em ciências sociais, nós, de alguma maneira, introduzimos na política a temática da mulher, do negro, do índio, do sindicato, essas questões que não eram habituais. O PMDB precisa falar desses temas, que eram temas, da época, necessários. E é preciso entender a diversidade do Brasil. Bom, isso o MDB já entendia. O Ulisses veio do PSD. O que foi o PSDB? Foi um partido que o Getúlio organizou. O Getúlio organizou dois, é a única coisa na história. Ele fez o PTB e o PSD. Né? O PTB para atender os trabalhadores, a coisa urbana e tal, e o PSD a política tradicional de clientela. Né? Bom, o PMDB herdou um pouco essa questão. Ele era um partido popular, mas que também atendia a clientela. Tá?
Bom, é claro que nós lá no SEBRAP, a clientela não era conosco, era muito mais dizer, olha, quais são os novos atores que têm que entrar na jogada, etc, etc. E aquele, não foi por causa daquele programa, foi mais por causa dos gestos do Ulisses. Em 74, o PSD, o MDB, na verdade, ganhou a maioria no Senado. Tá? Ganhou em toda parte, ele ganhou aqui, elegeram aqui o Quercia. Eu me lembro que o Ulisses pediu, eu fui treinar o Quercia para ele falar na televisão. Eu e o Bolívar na mulher. Ele morava aqui perto do Biológico, em Vila Mariana, em São Paulo. Fui lá conversar com ele, ele não sabia muita coisa, mas tinha sido prefeito de Campinas já. Então, o PMDB resultou, primeiro que ele foi formalmente e verdadeiramente contra o regime autoritário. Aí o papel do Ulisses foi enorme. Ele desafiou o poder até militar, chamou de patetas alguns que mandavam naquela época, os generais, enfim, que davam poder e tal. E depois fez campanha. O Ulisses fez uma campanha para perder. Ia ser uma eleição indireta, e ele fez campanha. Ele incluiu o povo na jogada. É mérito do Ulisses, não é mérito nosso. O programa serviu de guia para que nós juntar as ideias e começar a fazer um partido. Você fez referência ao Partido Democrata Americano. Foi menos o Partido Democrático, que em parte era assim também, mas foram os temas. O tema do negro, o tema da mulher, eram temas que estavam em voga lá, nos Estados Unidos. Né? Eu já tinha vivido nos Estados Unidos, tinha professor lá, não sei o que, conhecia os Estados Unidos. Então, nós queríamos introduzir novos atores no discurso do poder, no discurso político. Bom, e o PMDB juntou a base brasileira, que é clientelística, poder municipal, não sei o quê, com ideias que eram ideias mais modernas, digamos assim. E conseguiu vencer. Isso foi o que aconteceu naquela época. Né? E depois eu passei, nós produzimos vários programas para o PMDB. Me chamava assim, escriba do negócio. Por isso era muito bom. Ele, além do mais, ele escrevia bem e falava de uma maneira que, não para o povo, mas para os parlamentares, muito bem. Né? Tinha capacidade e comandava. O Ulisses era chefe. Ele comandava. Né? Então, a contribuição daquele programa foi de atualizar. Vou contar um pequeno episódio como consequência disso. Um dia, o Ulisses disse que nós tínhamos que ir a Brasília falar com o chefe do MDB. Era o Amaral Peixoto, o Nelson Carneiro, enfim, pessoas conhecidas, e do nosso ponto de vista, eram carcomidos, digamos assim. Né? Bom, e fomos lá. Eu me lembro que foi em qual caso, o Pedro estava lá também. Fomos lá para explicar o programa. Só que eles eram muito melhores do que nós imaginávamos. Eles conheciam a realidade brasileira. Tá? Coisa que nós conhecíamos de livro, mais de pesquisa de livro que de viver. Eles tinham vivido. Tá? Nós ficamos surpresos com a capacidade que tinham. Os que para nós pareciam velhos caciques, eles eram caciques, mas eram caciques que vividos, que tinham experiência. Então, o PMDB teve a virtude de juntar algum pensamento com uma experiência política grande. Eu me lembro que eu estava na Inglaterra, eu era professor em Cambridge nessa época, e o Ulisses me telefonou, não sei, ele precisava de mim em Brasília, eu vim a Brasília, para não parece uma coisa assim, porque o Ulisses precisava de apoios intelectuais. Eu tomei o avião, aqui na Inglaterra, e vim até Brasília. Foi que o Freitas Nova era líder, o Freitas Nova fez o famoso discurso das viúvas do quem sabe do talvez, eu estava presente, assisti. Né? Quer dizer, o Ulisses teve a grandeza de entender que, olha, tem que juntar o que nós sabemos, que é manejar a política, com gente que pensa que sabe alguma coisa e pensa. E fez isso, fez essa junção. Aquele programinha foi o começo dessa junção, que durou algum tempo, né? E que precisa de novo agora. Agora, eu acho que nós precisamos de novo repensar o que é razoável de ser feito no Brasil, tentar fazer, modernizar o nosso pensamento, entender que hoje a briga que existe entre liberalismo, neoliberalismo, conservadorismo é um pouco arcaica. As economias que funcionam no mundo hoje, isso vai da chinesa à americana, são economias sociais de mercado. Quem inventou esse termo foram os alemães. A economia social de mercado. Ela é de mercado, no mundo todo.
prevalece é a China, é mercado. Mas ela não é só mercado, economia social de mercado. O partido que eu ajudei a fundar chama-se social-democrata. Não é bem isso mais. Foi, porque o social-democrata estava muito ligado aos sindicatos, à vida sindical, à vida urbana. Agora é um pouco mais amplo. Acho que tem que voltar à ideia de economia social de mercado, que inclua mais gente. Mas tem que ter regra. Então, a questão da democracia. Não pode ser uma economia desligada dos efeitos dela sobre as regras gerais, que é a democracia. Tem que ter, juntar a crença nos valores da democracia, que não são só liberais no sentido antigo, mas são liberais também no sentido de incorporação de todos à vida pública, e fazer com que a ação, seja privada, seja pública, seja uma ação social, que vise seus objetivos que transcende só o lucro. Sem lucro não há economia que cresça, mas só com ele ela cresce para uns e não cresce para outros. Tem que haver, de novo, uma ponte aí. Talvez não é mais minha função, mas os mais jovens têm que começar a pensar sobre essas questões, porque sem você ter rumo, sem ter conteúdo, o que você vai fazer na política, você não vai a nada. Você vai dar cá, toma lá, dar cá, toma lá. O normal da vida política é dar cá, toma lá. E não é negativo, porque não anda. Para andar, você tem que ter proposta, tem que ter uma visão. Né? E isso eu acho que está precisando ser reforçado nos nossos dias. Uma visão contemporânea do que é a relação entre mercado e povo, mercado e Estado, qual é a ação do Estado, qual é o papel das instituições e como é que você regra isso, manter a Constituição, manter o respeito por todos os certos valores que transcendem as particularidades. É uma ficção? Pode ser que seja, mas é necessário, porque senão a particularidade se choca. E aí ganha quem tem força econômica ou, principalmente, fuzil, arma. Não é o bom. O bom é que haja uma possibilidade de criar um ambiente em que você tenha a lei como regulamento fundamental. Isso é o que eu penso, coisas simples e necessárias, eu acho, de serem postas em prática. Espero que os outros ponham, porque eu estou velho para pôr qualquer coisa em prática. Obrigado, presidente. Fenomenal. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Foi uma alegria enorme recebê-lo. Infelizmente, o tempo passou rápido, presidente, mas queremos agradecer o professor Valfrido, o professor Rafael, pela sua generosidade de ter construído esse tempo a todos nós e agradecer enormemente a Vossa Excelência. Eu que agradeço a possibilidade de falar com vocês. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente. Um abraço. Até outra oportunidade. Tchau. Obrigado, presidente. Boa noite. Um abraço. Tchau.